Fala galera, vem cá, você já ouviu falar em inteligência artificial? Não só ouviu, né? Ela tá presente quando a gente escolhe uma série, uma música ou até quando escreve uma mensagem e o celular completa para você. É verdade. E aí, pessoal, mas será que a gente está sendo ajudado ou está sendo vigiado por essa tecnologia? Hoje a gente vai descomplicar esse assunto aí com um especialista que entende tudo sobre o impacto da IA no nosso dia a dia. Nosso convidado é Fernando Moreira, consultor em tecnologia audiovisual e inteligência artificial aplicada. Ele vem para o papo para mostrar que a IA está em todo lugar e que entender como ela funciona é um passo importante para a gente não virar marionete dos algoritmos. A gente também foi para as ruas no quadro Tá na Rua. O Vitor Krigor foi ver o que a galera pensa sobre isso, afinal, né? Afinal, IA é inovação ou é invasão? E tem também o quadro Atividade Legislativa, para você ficar por dentro de como o tema vem sendo discutido na política, especialmente no que diz respeito à educação digital e à regulamentação da tecnologia. Então você fica aqui com a gente, porque o Tá Ligado na Cidade tá só começando. Olha, você tem uma coisa que tá em todo lugar, Thiago, é a tal da inteligência artificial, viu? Mesmo. E muitas vezes é ela que escolhe o que a gente ouve, o que a gente vê ou até o que a gente escreve. E aí, só que o que a gente quer saber é, isso tudo é ajuda ou é controle demais? Hoje a gente recebe um convidado que vai ajudar a gente a entender como que a IA influencia na nossa rotina. É isso, Fernando Moreira é consultor, autor e professor, ele está aqui com a gente para falar sobre como a gente pode usar essa tecnologia sem ser usado por ela. Bem-vindo, professor. Obrigado, agradeço muito o convite, vamos conversar. Fernando, inclusive, ó, que é autor desse livro que ele trouxe pra gente, Inteligência Artificial para manés como eu. Você se sente um mané na hora que você precisa lidar com essa tecnologia toda? Se você se sente assim, porque é normal, né? Novidade para todo mundo, só que vai ser um guia que vai ajudar bastante. Mas a primeira pergunta é justamente sobre o livro. Esse robozinho super simpático aqui foi criado com inteligência artificial? Totalmente criado com inteligência artificial. Eu não sei desenhar uma linha, né? E aí é uma prova de como pode ajudar a potencializar as nossas ideias. É verdade. Né? Ou seja, a partir da ideia, né, de como é que eu vou ajudar as pessoas a entender de uma maneira mais simples, né? E aí eu comecei a criar e conversar com a inteligência artificial e trabalhar em cima dessa ideia, de como facilitar, colocar em uma linguagem bem simples, Sim. né? A ideia que vai de 8 a 80. Né? Isso é ótimo, tá? E Em todos os brincando, extremos. principalmente brincando, porque eu acho que assim, claro, é muito sério o impacto que ela está fazendo, tudo, mas o aprender tem que ser lúdico, né? Ele não precisa ser uma coisa chata. Definitivamente. E não tem jeito, já está aí, nós temos que aprender, porque está à nossa disposição. Se a gente não souber usar, é como a internet. A gente vai ser engolido por isso, né? Não Sim. tem como escapar disso mais. Facilitou. O professor falou de um negócio muito sério, que é o impacto da IA no nosso dia a dia. Já está impactando. Inclusive, professor, sem a IA, como seria o trabalho fazer sem? Ia ter que ter um design gráfico, ia ter que ter um revisor, ia ter que ter um diagramador, certamente tem ainda, mas muitos desses processos facilitou. E a grande pergunta que a gente sempre faz quando a gente está falando sobre inteligência artificial é: algumas profissões vão acabar, professor, ou elas serão reformuladas? Como que fica isso? Muitas reformuladas, outras eu acredito que vão acabar sim, né? Porque a gente tem que entender. Por exemplo, vamos ver, eu acho que uma área assim, primeiro, alguns amigos que eu tenho e que foram altamente impactados. Laboratórios de dublagem de vídeo, né? Verdade. Acabou. Você não precisa. Você com uma ferramenta de baixo custo, já faz com boa qualidade. Com uma ferramenta de um custo um pouco maior, você faz com a mesma qualidade de um estúdio de dublagem. Né? Vão falar que a voz não é a mesma, que não tem o mesmo impacto, não tem a mesma tonalidade. Nas ferramentas mais complexas, um pouco mais caras, você encontra tudo isso. Fora a questão que eu posso clonar a voz. Copia até o sotaque, né? Sim. Por exemplo, tem comercial de TV já de artista norte-americano que ele está falando em português com a sua voz. Ou seja, é como dublagem de cinema. Sensacional. Né? E as ferramentas de altíssimo nível para cinema, por exemplo, aí é absurdo. Aí você tem, por exemplo, pouca gente sabe, mas, por exemplo, quando você vai viajar de avião,
como é que você coloca um filme com censura livre para todo mundo? Porque uma criança pode pegar o foninho e vai ouvir. Aham. Então, todos os filmes, quando são colocados numa companhia aérea, eles têm que estar com aquela classificação, esqueci o título, mas é uma classificação como se fosse livre. Uhum. Então, qualquer palavrão, qualquer coisa que leve, que saia da censura livre, ela tem que ser trocada. Isso era feito manualmente com todos os atores. Todos os atores tinham que refazer os diálogos. Hoje não. Hoje é colocado uma inteligência artificial específica para esse tipo de trabalho. O que tem é a assinatura digital do ator. Ou seja, é feito a dublagem, se precisar troca o diálogo, troca o que quiser na cena, o sincronismo labial continua, é perfeito, e o ator, ou o assessor do ator, né, que é pago para isso, vai lá e está aprovado, como se o ator tivesse feito. Sim, Né? Abre toda uma outra discussão, na verdade, quando tem a ver com classe artística, assim, porque a gente soube, inclusive daquele momento, daquele movimento dos dubladores uns anos atrás, que entrava nessa Sim. questão ética. Já são outros 500. Não é nisso que a gente vai entrar aqui hoje, não tá ligado, mas sim no impacto da IA, porque é isso, tá em todo lugar, não tá simplesmente ali na dublagem do filme que você assiste. A gente consegue, além do chat GPT, que eu acho que é uma coisa que é Mais praticamente unânime, né? Sim. Como a gente falou no começo do programa, aquilo de você estar digitando no seu celular e ele já traz a próxima palavra, ou cria uma playlist ali baseada no seu gosto musical. Personalizada, né? Até carro que freia sozinho quando tem um impacto iminente já existe também, né, Sim, Fernando? sim. Esse dos carros, essa tecnologia embarcada, ela está cada vez mais evoluindo. Ela já vem antes da generativa, que a gente fala inteligência artificial generativa. Então já vem lá da década 2010 por aí, né? E está evoluindo cada vez mais. Existe muita preocupação ainda porque realmente é perigoso, né? Mas, por exemplo, robotização de câmera. Vamos falar aqui, meus amigos, câmeras, né? Vocês vão ter que aprender muitas outras coisas, porque as câmeras PTZ automatizadas, acompanhando as pessoas, estão chegando a um nível absurdo de qualidade, né? Então, por exemplo, mas aí muda as coisas mais elaboradas, documentários, tal, aí não. Aí você tem que ter um câmera que sabe estar manejando essa câmera, os ajustes dela toda. Mas, por exemplo, programas de estúdio como esse que nós estamos fazendo, em 5 anos, dificilmente vai ter mais do que uma pessoa operando, talvez remotamente, né? Porque faz parte dessa evolução, né? O corte de câmera automático, o BBC de Londres está testando isso há muito tempo. Algumas variáveis. Esse programa, por exemplo, é possível. É possível que ele poderia saber. Quando vocês falam, corta para vocês. Quando eu falo, corta para mim. Uhum. Quando nós dois estamos falando, corta para geral. Isso aí é um processo. Sim. Isso aí também já existe mesmo antes da inteligência artificial. Com ela, está se aprendendo, está se aprimorando. É um movimento que a gente está vendo que acaba sendo até um pouco assustador, né? Porque Sim, a gente vê que é muito. algo cada vez mais robotizado, de fato, é artificial, mas é uma coisa que está funcional, né? Então, Fernando, a gente já vai continuar com você aqui nesse papo, só que agora a gente vai pra rua. Bora ver o que a galera tá dizendo sobre a IA nas ruas de São José. O nosso repórter Vitor Krigor foi perguntar pra galera o que elas acham dessa tecnologia toda invadindo a nossa vida. Bora ver o Tá na Rua. De playlists personalizadas a corretores de textos e até automatização da casa inteira. Tudo isso com um toque aqui, ó, no celular. Eu, Vitor Krigor, vim pro lado de fora dos estúdios bater um papo com a galera sobre inteligência artificial. Será que ainda tá rolando um receio ou tá todo mundo integrando essa nova tecnologia nas atividades do dia a dia? Vamos lá conferir. Qual é o seu nome? Gabriel, Gabriel, quero saber o seguinte, inteligência artificial, ela já está presente nas atividades do seu dia a dia ou você ainda tem um certo receio? cara, eu já tô incluindo ela, porém que ela inclui muito mais, cara, porque eu vejo que realmente faz a diferença. Por exemplo, né, eu e minha esposa, a gente vai mudar, a gente tava pensando como que a gente podia decorar aquele ambiente. A gente tirou uma foto, mandou pra ele, ela falou, ó, dá umas ideias mais ou menos assim, falou mais ou menos o que a gente queria, ele deu várias ideias mesmo, né, ilustrativas de como decorar, como montar aquele espaço e a gente gostou bastante, foi bem interessante. Olha, eu uso bastante na escola, em casa, eu acho muito útil. Quais são as ferramentas que você tem mais utilizado? Chatbot, personalização, se já controla a sua casa com dispositivo móvel? Eu gosto de ChatGPT, Luzia, Alexa, eu gosto bastante também. Sim, ela entrega o dia a dia. Eu uso ela para várias coisas, principalmente para elaboração de texto, para conferir alguma ideia que eu tenha, tá?
expandir alguma coisa que eu tenha na cabeça e também fazer alguns gráficos. Maravilha, o senhor provavelmente já viu muita coisa se modernizando aí no mercado de trabalho. Sim. E muitas vezes as pessoas pensaram que isso ia tirar o emprego delas e tudo mais. Agora vem a inteligência artificial. Como que a gente deve se adaptar a essa nova realidade? A inteligência ela consegue ser integrada ao profissional? O que o senhor pensa sobre isso? Pois é, a questão de empregos, né, que já são poucos, né, ela pode realmente afetar o mercado de trabalho em algum setor, mas ela vai abrir outros muito mais importantes, porque a inteligência artificial ela não funciona sozinha. Alguém tem que estar atrás para apertar o botão, para jogar a primeira ideia, né? E ela funciona como gerador mesmo de ideias e ampliando conceitos. Quero saber o seguinte, você falou que é professora, a inteligência artificial ela já está sendo colocada ali na sala de aula, como que você acha que vai ser esse processo da nova geração já sair formada, sabendo fazer comandos para a inteligência artificial? Então, aí, para fazer o comando para inteligência artificial, a gente já tem que dar uma pensada ali, né? Mas se for para fazer um texto, um resumo, uma coisa simples, que antigamente a gente conseguiria fazer tranquilamente, hoje em dia os jovens eu tô achando que eles já não estão conseguindo fazer. Eu acho que a nossa geração, eu tenho 35, né? Eu acho que a nossa geração consegue ainda dosar, igual a inteligência me ajuda às vezes a fazer meu planejamento. Mas os alunos, às vezes, fazem um resumo, às vezes, assim, a gente vê que eles usaram a inteligência artificial. Deram balão na professora com a inteligência artificial. A perguntinha aqui, a galera ainda tem um pouco de receio sobre se está sendo espionado ou se a inteligência artificial vai roubar o nosso trabalho. O que você pensa sobre isso? Você acha que é uma ferramenta que veio para somar ou vai prejudicar a gente? Eu acho que é a lei da sobrevivência, né? Quem sobrevive é o mais apto. E isso é uma coisa que a gente tem que estar apto para a gente acompanhar o tanto que vai desenvolver. Veio para somar. Isso aconteceu com a fotografia digital, aconteceu com o stream, aconteceu com tudo. Vem para somar e as pessoas têm que acostumar. Tem que atualizar e viver com ela como parceira, não como opositora. É a nossa nova realidade, né? Não tem como fugir. Eu acho que ela veio pra ajudar a gente no dia a dia, né? Porque a gente precisa de uma ajuda a mais. Eu acho que veio para ajudar, mas eu tô vendo que eu tô um pouco dependente já. Como eu disse, eu tô usando, eu não tô conseguindo pensar. Eu acho que a gente vai parar um pouco de pensar e pedir para a inteligência pensar pra gente. Parece que a galera já aceitou a inteligência artificial no dia a dia, tem utilizado em tarefas básicas, alguns já têm tentado se aprofundar mais nos comandos que podem ser gerados. Eu queria falar o seguinte, a gente falou de receio sobre IAs, eu acho que a gente também precisa pensar sobre o receio sobre a sustentabilidade dessa nova ferramenta, né? A IA ainda é uma tecnologia muito nova e consome água e energia de maneira incalculável, né? Por isso a gente precisa ficar um pouco atento a essa questão e tentar ajudar a fazer um uso sustentável dessa nova tecnologia. Thiago e Matheus, quero saber o seguinte, qual é a ferramenta de IA que vocês têm mais utilizado nas atividades diárias de vocês? Tem receio? Gosta? Veio para ajudar? Conta pra gente. Eu vou ficando por aqui, na próxima semana tem outro Tá na Rua. Falou! Responder Ti? na lata, ChatGPT. É o Eu mais acho que clássico. Eu e a torcida do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, todo mundo tá usando o ChatGPT a rodo. Você usa também, não Claro, usa? todo mundo usa, né, Thiago? Como um apoio, não para fazer o nosso trabalho. A gente Isso. precisa sempre deixar isso claro, como o professor está destacando aqui. Porque ajuda a gente, como a moça ali no calçadão falou pro Vitor, né? Ajuda a ter ideias, a se planejar, a construir. Só que daí entra essa questão, né, professor? O mesmo medo que ela trouxe ali pra gente, que é, de repente, será que eu vou parar de pensar? Será que eu vou ficar dependente? Eu não vou conseguir construir um raciocínio por conta própria? O que você pensa sobre isso? Essa dependência, ela é real, né? A partir da hora que facilita a nossa vida, né? É como a própria internet. Você conseguiria viver sem internet hoje? Não mais. Impossível. Né? Sem o celular? Então, são tecnologias que acabam sendo incorporadas, né? O celular é a extensão do corpo já, né? Ele já está aqui, né? Como a eletricidade, que a gente nem vê. É o que a gente fala, inteligência artificial é uma tecnologia como a eletricidade. Ela já está em tudo, né? E a gente nem percebe. Né? Sabe o que é legal? Porque não é só as plataformas
generativas, né, que você escreve um texto, ele monta para você, cria imagem, já está presente no nosso dia a dia há algum tempo, inclusive nas redes sociais, por exemplo, os algoritmos do Instagram. Quanto mais você consome o conteúdo daquele assunto, o algoritmo começa a te recomendar. Isso já é inteligência artificial. Como não ficar refém dos algoritmos, professor? Bem, primeiro é a gente checar sempre, né? Porque ele sempre vai entregar o que ele acha que nós devemos, né? Você vai fazer uma busca na internet, por exemplo, ele vai apresentar os resultados a partir de toda a sua história de busca, ou da história de busca que está naquele computador, que pode ser de uma família, né? É a mesma coisa no Netflix. Vai aparecer os filmes lá, só que se a família toda assiste, cada um usando a mesma conta, ele não sabe o que apresentar. Então você fala, mas esse filme não é para mim. Não, mas claro, porque o seu filho assistiu, né? Então é isso. Mas os algoritmos, eles vão sempre buscar as referências e também, aí entra o outro lado econômico, né? Então são aquelas referências, aí você está em tal faixa etária, você está em tal faixa de consumo e tal. Então ele te classifica dentro disso e te apresenta algumas coisas. Nós somos reféns desses algoritmos. Inclusive, com a IA, não sei se já existe, mas eu criei um termo lá que é o fake news algorítmico. Porque como a IA, ela não sabe o que é certo ou verdadeiro ou errado, ela apresenta para você. E às vezes ela está criando um fake news e a pessoa fala, opa, e difunde isso. É porque a gente fortalece, na verdade, né? Um simples joinha que a gente coloca lá, seja no Instagram, no YouTube ou em qualquer outra rede social, a gente está fomentando aquilo, né? Tá confirmando que é disso que eu gosto. Então não interessa se vai ser verdadeiro ou não, ele vai continuar mandando aquele tipo de conteúdo para você mais e mais. Satisfação pessoal. Sim. Né? É a nossa necessidade de fazer parte do coletivo, né? É a necessidade do ser humano, né? E ele se aproveita disso tudo, né? O algoritmo ele é cruel, né? Doideira. Pessoal, ó, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho e a gente volta já já com mais papo sobre inteligência artificial com o professor Fernando Moreira, tá? Porque agora tá na hora de um intervalo. Fica aqui que o Tá Ligado na Cidade volta daqui a pouco. Já de volta, e hoje a gente está falando sobre inteligência artificial, um tema que faz parte da nossa rotina muitas vezes sem nem a gente perceber, né? E a gente segue com esse papo aqui no estúdio, viu? Com o Fernando Moreira, que está aqui para ajudar a desvendar tudo isso. Fernando, obrigado pela sua entrevista mais uma vez. A gente está falando sobre os impactos da IA no nosso dia a dia. Já está impactando, a gente não consegue viver mais sem, só que a gente precisa ter certa cautela. Vamos falar sobre a questão da legislação. Hoje em dia, a IA está livre para ser utilizada? Existe alguma legislação? Você que está envolvido nessa área, recentemente deu palestra, inclusive, no Senado sobre isso, né? Sim. O Senado ele convidou vários especialistas exatamente nessa comissão, né, que está cuidando da regulamentação da IA no Brasil. Saiu a regulamentação europeia, né? Existe um marco nos Estados Unidos que fala sobre a IA também, inclusive que qualquer departamento, qualquer área que atende público nos Estados Unidos tem que ter uma pessoa que cuide da questão da inteligência artificial, né, nessa relação com o público. Então, tem muita coisa para ser pensada. A questão da regulamentação. Então, existe muitos que falam, ela tem que ser travada, ela tem que ser cerceada, né? E outros que falam, se você fizer isso, você vai acabar com todo o potencial dela. Então, é muito difícil pensar. Mas o Brasil tem uma coisa, o marco da internet do Brasil é o melhor do mundo e foi um dos primeiros a ser criado no mundo, né? Então, a gente tem aí algum respaldo aí para trabalhar. Mato Grosso, essa semana acabou de publicar já uma parte da legislação que eles estão colocando, inclusive o ensino à inteligência artificial, como China e Estados Unidos fizeram, né? Tem alguns países que estão fazendo também. Então, vai envolver muita coisa, mas o principal é proteger, principalmente a gente tem que pensar muito, né, os tipos de proteção que você tem, proteger as pessoas, como os idosos, as crianças, tal, porque a questão da informação é muito séria de como trabalhar isso. E nem todo né? mundo teve o privilégio de ser alfabetizado, devidamente alfabetizado de uma maneira digital, né? Então, às vezes, as ferramentas estão disponíveis aí, todo mundo consegue acessar. Quando não é totalmente gratuito, sempre tem pelo menos uma versão de teste ou ali um comecinho para você ir testando e treinando.
E aí acaba caindo em certas armadilhas se não soubesse virar nesse ambiente, né, Fernando? É o que a gente chama de educação midiática dentro da educação, Importantíssimo. né? Que a inteligência artificial está dentro desse processo, né? Então, é realmente ensinar. Esse livro ele faz parte de um projeto disso, de Isso é ajudar as excelente. pessoas a entender, né? Quero Uhum. ver se agora a gente amplia um pouco também para professores, um trabalho diretamente para professores, que eu já faço em consultorias também, dentro Isso de é empresas. Uhum. Tem que estar nas escolas, o senhor acha? Explicar isso nas escolas, desde lá do primário até as universidades? Com certeza, e trabalhar de uma maneira exatamente porque ela pode ser, ela dá um potencial para o ser humano, um potencial muito grande. Claro que dá medo? Dá. A gente fica preocupado tudo que é novo, né? Mas quando você começa a usar e começa a ver como isso pode ajudar a potencializar a você fazer o seu trabalho com menos estresse, Uhum. conseguir um resultado melhor, num tempo menor, né? Todo mundo pode usar isso. A gente fala chatbot, né? Mas o chatbot rouba o trabalho de uma pessoa, tal. Sim, ele pode roubar o trabalho de uma pessoa, mas sempre vai ter que ter alguém monitorando. É isso que a regulamentação tem que colocar. Você pode automatizar para aumentar a quantidade, mas você tem que ter alguém para olhar isso e ver se não está fazendo nada de errado. Revisar. Esse é um ponto interessante, porque o Fernando tá batendo nessa tecla desde o começo da nossa conversa. Sempre tem alguém ou alguéms por trás, né? Algumas pessoas que estão tendo que observar, que analisar. E até a gente, enquanto usuário, né? A gente viu no Tá Na Rua com o Vitor Krigor. Tem aqui no livro do Fernando, vou até reforçar aqui, ó, inteligência artificial para manés como eu, para você deixar de ser um mané e se inteirar desse assunto, que é essa necessidade da checagem, né? Porque nem tudo que a gente vai obter ali em questão textual, de informação, ou mesmo pede para gerar uma imagem, daí você vê, tem 6 dedos, tem uma cabeça que Um sai rosto daqui. diferente ali. Não é perfeito, fica meio bagunçado. Quer dizer, precisa checar, observar e ver se aquilo é válido. Até de fato. idiomas, letras, saem, sim. eles inventam letras, né? É um papagaio, né? Ou seja, ele reproduz coisas que ele vê, que está no seu treinamento. Mas é um papagaio, ele só reproduz, ele não pensa. Precisa treinar ela para pensar, entre aspas. Por isso que a gente fala assim, ela poderia ser perfeita, vamos dizer, nos casos dos modelos de linguagem grandes, né, que são os LLMs. Poderia ser perfeita? Poderia, mas custaria muito mais do que já custa. Porque você teria que mostrar tudo que ele faz, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Não, então o que ele faz? Ele joga tudo como se fosse certo e a gente diz. Ou seja, nós estamos ajudando também ele a aprender. Mas ele não aprende igual o ser humano. Porque o ser humano aprende e não erra mais. Não, ele aprende e erra de novo. E tem alguns que continuam errando sim. Estamos precisando dar uma ajeitada nisso aí. Pessoal, Fernando, obrigado pela participação. Nosso tempo infelizmente acabou, mas obrigado mesmo pela conversa, por tudo que você trouxe aqui pra gente hoje, viu? Eu que agradeço muito pelo convite de vocês e estou à disposição. É isso, e a gente segue por aqui porque no próximo bloco tem uma atividade legislativa com Samuel Strasser trazendo as principais discussões da Câmara Municipal. Segura aí que a gente volta já. E tá na hora de ficar por dentro do que tá rolando na Câmara Municipal de São José dos Campos, com o quadro Atividade Legislativa. Hoje quem tá por aqui no estúdio com a gente é o Samuel Strasser trazendo as informações. Chega aí, Samu. Tudo bem, E aí, Samu? gente, tudo certo? Tudo certo. Mais uma vez Bem-vindo. aqui. Bem-vindo, fica à vontade. Muito obrigado. Inteligência artificial, tema do momento. Não tem como fugir disso. Tá no nosso dia a dia, todo mundo é impactado por isso, Samu. Exatamente. Inteligência artificial, inclusive aqui na TV, a gente está falando disso em vários programas. É verdade. Né? É o assunto do momento. Recentemente a gente teve um sobre política para falar sobre a legislação, justamente sobre a legislação que envolve aí a inteligência artificial. É importante, né, Samu? Porque senão fica parecendo que é uma terra de ninguém, né? Igual a gente Exatamente. fala de internet, é sempre essa discussão, né? Se tem alguém olhando, observando e regulamentando, e pelo visto tem. Exatamente. A gente já tem algumas leis importantes que dizem respeito à internet, mas a inteligência artificial, ela toca em outros tópicos sensíveis, né? Porque é a criação de algo. Então, por exemplo, o direito autoral de algo que a inteligência artificial cria é de quem?
é da plataforma, é do usuário. Uhum. Então tem alguns pormenores que envolvem as plataformas de inteligência artificial que ainda não estão definidos. Inclusive tem um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que já passou pelo Senado, inclusive, já foi aprovado pelos senadores, mas está em tramitação ainda, que discute, né, diz respeito justamente a esses pontos. Mas a inteligência artificial, a discussão sobre a inteligência artificial, ela não é exatamente desse ano. É lógico, a chegada do ChatGPT, isso potencializou pra caramba. Mas aqui em São José dos Campos, por exemplo, em 2021 a gente já teve a inclusão da inteligência artificial pela GCM, né? Então a gente Olha que tem um legal. sistema de inteligência artificial já que identifica placas de carro, rostos de pessoas procuradas. Muito Então a legal. inteligência artificial já estava por aí. Esse ano, inclusive, teve um evento no Museu do Folclore que discutiu o uso de inteligência artificial em museus. Então, Olha. para você ver, da segurança à arte, a É. inteligência artificial ela está presente. Essa parte da arte é algo muito discutível também. A gente trouxe, inclusive, essa questão hoje aqui no programa, porque a gente debate o trabalho de artistas em geral. Aqui a gente citou dubladores, né? Que hoje a gente tem a dublagem também feita por inteligência artificial. Mas como o Samu disse, né? A geração de imagens, a geração de, sei lá, textos, poemas, o Tudo. que for. Tudo E isso. visita nos museus, visitas holográficas e tudo mais. Como que seria aquilo? Aquela reprodução da pessoa olhando uma arte, mas na verdade ela está vendo através de um software, né? E a gente tem outras aplicações. Tem um projeto de lei aprovado, inclusive, de 2023, que diz respeito ao ensino da inteligência artificial. Então foi criado um programa municipal de incentivo ao estudo das ferramentas de inteligência artificial. A gente falou disso aqui na entrevista, Olha inclusive, só, da muito importância de importante. trabalhar esse tema desde lá de baixo, desde o primário, passando mais pra frente até a universidade. O professor que esteve aqui com a gente gosta dessa ideia, falou que tem que ser discutido mesmo. Então tem que ser discutido, as pessoas precisam aprender a trabalhar com essas inteligências artificiais, por isso esse programa, esse projeto de lei é aprovado. E tem um outro projeto de lei, esse ainda em tramitação, que diz respeito à criação de uma plataforma com o uso de inteligência artificial para atender pessoas com deficiências intelectuais e físicas. Então a ideia é que tenha um grande sistema que seja abastecido com dados e a própria inteligência artificial vai entender e atender particularmente cada indivíduo através desse software com acordo uso. com as necessidades, Exatamente. né? Samu, Inclusão. obrigado pela sua participação aqui no Tá Obrigado, Ligado Samu. de hoje, por trazer essas informações que mostram que, de fato, as ferramentas de inteligência estão aqui para ajudar, mas como a gente também bateu nessa tecla o programa todo, tem que estar observando, tem que estar checando para ver se tá tudo certo. Alguém né, para Samu? revisar tudo isso que está sendo criado. Exatamente, e a gente vai escutar ainda muito falar de inteligência artificial no cenário legislativo. Ah, eu tenho Não tem certeza dúvida. disso, viu? Pessoal, o papo é muito legal hoje, muito útil, mas o nosso programa tá acabando, o nosso tempo tá no final, mas a gente continua na semana que vem com Tá Ligado, né, Thiago? É isso, um outro tema, um novo programa, mas a gente espera você aqui também. Até lá, tchau. Tchau, tchau.